estar orando pelos irmãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quem quer mudar de vida aí? Aleluia. Sempre podemos mudar e mudar para melhor com Deus. Lá em Juízes capítulo 6, nós temos ali o momento quando Deus fala com Gideão, e nós vamos estar lendo aqui Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. Então diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio? Eis que é feito de todas as suas maravilhas. E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa a tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém, irmãos? Irmãos, mudar de vida é fácil? Nem sempre, né? Mas é uma experiência que nós podemos viver e que pode trazer contentamento, pode trazer, irmãos, realização, pode nos tirar de uma situação onde nós nos encontramos nos sentindo muitas vezes aquém, e nos colocar numa situação onde nós nos sentiremos completamente realizados e bem-sucedidos. E foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão, irmãos, ele estava malhando trigo no lagar. Ele era da tribo de Manassés, a sua família era mais pobre, mas ele estava lá, trabalhando, malhando o trigo no lagar, porque era um tempo em que os midianitas, eles vinham sobre Israel e roubavam todo o seu trigo. E aquele homem, para não perder o trigo, ele foi malhar o trigo no lagar. Talvez você fale assim: mas pastor, o que é lagar? O que é isso? Irmãos, o lagar era o lugar onde se prensavam as uvas, ou até mesmo as azeitonas. Era como se fosse uma cisterna no chão, um grande poço furado no chão, e ali havia um buraco aberto no chão, onde escorria o líquido, e a parte sólida da fruta ficava no lagar. Mas não era lugar de se malhar trigo. Trigo se malha no campo, na eira, batendo os molhos para que as sementes caiam no chão, e tem que ser de dia, porque você consegue ver as sementes, e o vento ajuda a tirar as impurezas, a palha e tudo mais. Agora, quando você vai fazer isso num lagar, que já é um lugar mais escuro, é um lugar onde vai dar muito trabalho para quem está fazendo, porque não tem um vento ali para tirar a palha. Então é um lugar difícil de se trabalhar, mas ele estava ali trabalhando, malhando o trigo no lagar. E naquele momento, irmãos, em que ele estava ali trabalhando, o anjo do Senhor se apresenta para ele e diz: Varão valoroso, Deus é contigo. Naquele momento em que ele estava ali com o coração talvez angustiado, talvez até desanimado por causa do momento que ele estava vivendo, veio uma palavra de ânimo, veio uma palavra de encorajamento da parte do Senhor ao seu coração. E muitas vezes, irmãos, uma palavra de encorajamento é tudo que nós precisamos para que a obra de Deus comece a acontecer dentro de nós. Como é bom quando alguém diz para nós que nós somos valorosos. Como é bom quando alguém diz para nós: olha, você tem valor,
você é uma pessoa especial, você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa que tem qualidades. Enfim, como é bom quando a gente ouve uma palavra de encorajamento que nos põe para cima, que nos levanta, né? E muitas vezes, irmãos, nós precisamos de palavras que nos encorajem, que nos façam ver, irmãos, algo que talvez na nossa vida que nem nós estamos vendo. Porque na realidade, quando o anjo do Senhor fala com Gideão parece que nem escuta o que ele falou. Gideão começa a falar de outra coisa. Sabe quando você fala algo para alguém, a pessoa não dá atenção e ela começa a falar de outra situação? Foi isso que aconteceu com Gideão. O anjo chegou ali e falou: homem valoroso, Deus é contigo. E ele começou a falar lá do passado: mas se o Senhor fosse conosco, por que nós estamos nessa situação? O que aconteceu das maravilhas que o Senhor fez? Ou seja, ele não reagiu bem àquela palavra. É como se aquela palavra ela entrasse no seu coração, mas o seu coração a recebesse com dúvida, né? Com dúvida. Naquele momento, a dúvida bateu no seu coração em relação àquilo que estava ali sendo dito. Por quê? Porque ele estava olhando para as circunstâncias, porque ele estava olhando para os problemas, porque ele estava olhando para as coisas que estavam entristecendo a sua alma. Muitas vezes, queridos, Deus fala conosco, mas nós não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor, porque estamos olhando demais para os nossos problemas, estamos olhando demais para as coisas que têm trazido tristeza para a nossa alma, e Deus está falando com a gente, e Deus está querendo trazer uma mensagem, irmãos, ao nosso coração, que vai nos levar a um novo nível, que vai nos transportar para uma nova realidade de vida, que vai mudar as coisas da nossa vida, porque Deus queria mudar a vida de Gideão para melhor, como eu acredito que Ele quer mudar a sua vida para melhor, como eu acredito que toda palavra que vem da boca de Deus em direção ao teu coração, ela vem com o propósito de despertar o teu coração para algo grandioso que Ele tem com você, para algo grandioso que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas muitas vezes talvez você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, porque os seus olhos estão voltados para os problemas. E eu quero dizer uma coisa para você: se você quer mudar de vida, se você quer viver algo novo com Deus, se você quer viver os propósitos abençoadores de Deus na sua vida, você precisa crer que Deus está contigo, mesmo quando as circunstâncias digam que não. Porque às vezes, irmãos, Deus está conosco, mas as circunstâncias estão dizendo que não está. Por quê? Porque está tudo difícil, porque as circunstâncias da nossa vida são negativas, são ruins, são desagradáveis. E aí a gente começa a dizer: mas como é que Deus está comigo? Se está acontecendo tanta coisa ruim, se está acontecendo tanta coisa desagradável, como é que Deus está comigo? Deus está com você apesar das circunstâncias. Amém? Deus está com você apesar das circunstâncias dizerem que não. Primeiro desafio para você mudar de vida em relação ao propósito que Deus tem com você é você parar de avaliar a presença de Deus na tua vida pelas circunstâncias que você está vivendo. Às vezes a gente avalia que Deus está perto da gente, ou que Deus está conosco, quando tudo está bem, e muitas vezes não é assim, irmãos. Deus está conosco quando tudo está bem, e Deus está conosco muitas vezes quando tudo não está bem. Deus está conosco. Deus estava com Gideão naquela situação, o anjo do Senhor estava com ele ali, os midianitas estavam roubando, saqueando a Israel, todo mundo estava com medo, o ambiente, o cenário era de insegurança, o cenário, irmãos, era de opressão. Os midianitas eram um povo guerreiro, e os midianitas eles também eram filhos de Abraão, só que de Abraão com Quetura, a sua terceira mulher, ou seja, era gente que pela linhagem de Abraão também tinha conhecimento de Deus, porém era um povo que estava fora dos caminhos do Senhor, e era um povo guerreiro, era um povo forte, e naquele momento era um povo que estava oprimindo Israel. Então havia ali uma opressão, o povo trabalhava, plantava o seu trigo, os midianitas vinham e roubavam, porque eles tinham um exército poderoso, eles tinham um exército muito forte, muito mais numeroso que o exército de Israel, e todos estavam vivendo aquela situação de medo. E Gideão, ele pega o seu trigo e leva para o lagar, e vai malhar o seu trigo no lagar.
mas a gente vê que Deus estava ali. Por quê? Porque ele tinha trigo. Ou seja, os midianitas não roubaram o trigo dele. Ele tinha trigo para malhar, ele tinha trigo para levar para dentro daquele lagar. Deus estava providenciando, provendo na vida dele e guardando a sua lavoura, e dando a ele a condição de malhar aquele trigo. Talvez na casa de muitos israelitas não tinha trigo, mas tinha trigo na casa de Gideão. Apesar da crise, da opressão, dos problemas, tinha trigo na casa dele. Eu quero dizer para você, querido, apesar de todas as situações que você possa estar passando, vai ter trigo na tua casa, vai ter mantimento na tua despensa, vai ter provisão na tua casa, porque Deus é contigo, porque Deus é na tua vida. E nós temos que aprender a ver Deus na nossa vida, apesar das circunstâncias negativas que nós estamos enfrentando. Eu me lembro dos caminhantes de Emaús. Eles estavam ali em Jerusalém, esperando que Jesus fosse um rei, guerreiro e político, que fosse tirar Israel do domínio dos romanos. Mas quando Jesus é crucificado na cruz, e ele morre, e ele é colocado naquela tumba, e aquela pedra lagra ali, aquela tumba onde colocaram o corpo de Jesus, eles começam a desanimar, eles começam a se entristecer, e a palavra de Deus diz que aqueles homens vão caminhando em direção a Emaús, falando dos acontecimentos que se sucederam em Jerusalém, e como Jesus foi morto. De repente, Jesus, o próprio Jesus, chega ao lado deles, e começa a conversar com eles, e Jesus diz: vocês estão tristes, e eles começam a explicar a sua tristeza para Jesus. Pois é, o senhor não está sabendo do que aconteceu em Jerusalém? E eles começam a falar da sua tristeza para Jesus, sem perceber que era Jesus que estava ao lado deles. E eles vão andando com Jesus pelo caminho, sem perceber que era Jesus. Por quê? Por que eles não perceberam que Jesus estava ali? Porque eles estavam olhando demais para as situações que trouxeram tristeza para os seus corações. Quando a gente fica olhando demais para as coisas tristes da nossa vida, a gente não percebe o Senhor conosco, a gente não percebe o Senhor do nosso lado. Deus está do nosso lado e a gente não percebe. Eles só foram perceber lá na frente, quando Jesus partiu o pão, e eles perceberam que era Jesus. E aí eles dizem: o nosso coração ardia quando Ele falava conosco, quando nós ouvíamos a Sua palavra, o nosso coração ardia. E eu quero perguntar para você, querido: o teu coração ainda arde quando você ouve a palavra do Senhor? Existe fogo no seu coração quando a palavra de Deus entra na tua vida? Irmãos, essa palavra, ela é poder, ela é poderosa. E quando ela entra dentro de nós, ela tem que arder no nosso coração. E aqueles homens não perceberam a presença de Jesus. Por quê? Porque estavam tristes demais, desanimados demais, desesperançados demais para crer que Deus estava com eles. E eu quero perguntar para você nessa noite: você crê que Deus está contigo hoje? Ou você está triste demais, desesperançado demais, desanimado ou desanimada demais para acreditar que Deus está do seu lado? Quem crê que Deus está contigo hoje, está na sua vida hoje? E eu quero dizer, Ele está conosco hoje, Ele está aqui neste lugar hoje, Ele está nesta igreja hoje, Ele caminha conosco hoje. Quando a gente sair daqui, Ele vai conosco para casa hoje, Ele vai fazer maravilhas hoje na nossa vida, porque Ele não é Deus de ontem, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de já, Ele é Deus que faz hoje as coisas que nós precisamos. Irmãos, não podemos deixar que as circunstâncias digam para nós aonde Deus está na nossa vida. Eu quero dizer para você uma coisa: independente das circunstâncias, se elas são boas ou ruins, Deus está com você. Por quê? Porque não é a circunstância que define Ele na tua vida, a presença dEle na sua vida é a aliança que Ele tem com você. Porque o teu Deus, o meu Deus, é um Deus de aliança, e Ele não quebra a sua aliança.
Quando ele se apresenta para Gideão, ele se apresenta como Deus de Israel, porque ele tinha uma aliança com Israel, e por causa daquela aliança ele estava ali para livrar Israel das mãos dos midianitas. Ele não estava ali somente por causa de Gideão, ele estava ali por causa da nação de Israel. Porém ele precisava de uma pessoa que pudesse ouvir a sua voz e acreditar que ele poderia ser o canal da bênção de Deus para o seu povo. E Gideão ele diz assim: mas Senhor, minha família é mais pobre, e minha tribo, Manassés, é a menor. O Senhor falou: não tem nada a ver com isso, eu escolhi você. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus não procura os grandes, Deus procura os pequenos que queiram crer que a sua vida pode ser usada para fazer grandes coisas nessa terra. Deus não está preocupado em buscar os grandes, aqueles que desenvolvem uma grande dependência de si mesmo, na sua própria força, na sua própria capacidade. Deus procura os pequenos que queiram ser grandes, se apoiando nele, desenvolvendo a sua fé nele, entendendo que através dele as coisas vão acontecer. Eu quero dizer para você: o que impede você de ser bênção nas mãos de Deus não é você se sentir pequeno, incapaz, porque todos nós muitas vezes nos sentimos pequenos, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente se sente pequeno em relação à nossa condição social, somos pobres, às vezes a gente fala: sou pobre, não tenho dinheiro. A gente se sente pequeno em relação aos nossos estudos, à nossa capacidade intelectual. Não fiz faculdade, não formei, não tive acesso a estudo, não sei muitas vezes escrever direito, não sei fazer grandes coisas intelectualmente falando. A gente se sente pequeno em relação à nossa formação intelectual, porque a gente olha para o diploma que a gente não tem, o diploma que está na parede. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: tem muita gente com diploma na parede que está no chão, e tem muita gente que nunca viu um diploma na vida e que está em pé porque o Senhor está sustentando. Porque o que mantém você em pé não são os seus diplomas, é o Senhor da sua vida. O que mantém você em pé não são os seus diplomas, é a sua fé em Deus. Deus não procura os grandes para fazer grandes coisas. Deus procura os pequenos que creiam que com a ajuda e com o poder de Deus em suas vidas, eles serão o canal de Deus para que Deus faça grandes coisas na terra. Quando Deus procurou, irmão, Saul, ele era o menor, a sua tribo era a menor, a mais humilde, a mais pobre, a sua família era a menor das famílias, e Deus escolheu a Saul. Quando Deus depois teve de escolher alguém para substituir Saul, ele escolheu Davi. Davi era o menor de todos os seus irmãos, era o menor, o esquecido, aquele que ficava lá cuidando das ovelhas, enquanto os demais ficavam dentro de casa, cuidando das coisas que aparentemente traziam status, mas Davi ficava cuidando das coisas simples, cuidando das ovelhas, dormia no pasto. Mas o Senhor estava olhando para ele e dizendo: esse é o meu escolhido. Deus não precisa dos grandes, Ele precisa dos pequenos que tenham fé. Irmãos, quando Deus escolheu Moisés, Ele escolheu um homem que estava com 80 anos no deserto, que não sabia falar direito mais, porque ficou muito tempo no deserto cuidando de ovelhas. Sou pesado de língua. Tem gente que diz que Moisés era gago, que não sabia falar. Deus falou: mas é contigo, eu te escolhi, você vai ser o libertador de Israel. Moisés se achava incapaz, pequeno, irmãos, desqualificado para a missão, mas o Senhor disse: eu te capacitarei. Eu quero dizer para você, querido, se você se levantar nessa noite para assumir diante de Deus o compromisso de ser a pessoa que Deus vai usar, Deus vai te capacitar para fazer grandes coisas. Deus vai colocar palavras na sua boca, Deus vai colocar poder na sua vida, Deus vai te capacitar para que você possa ser um instrumento usado por Ele para abençoar vidas. Não importa se você é pequeno, pequena, se você se sente pequena ou se sente pequeno, Deus te usa se você tiver
fé. Amém? Se você tiver fé, Deus te usará. Na solidão de Gideão, irmãos, Deus se fez seu companheiro. Eu quero dizer para você nessa noite, às vezes nós passamos por momentos de solidão, para que a gente possa encontrar em Deus o companheiro fiel da nossa vida. Porque é nos momentos que nós estamos sozinhos que nós temos, irmãos, a condição de melhor ouvir a voz de Deus. Gideão estava sozinho quando o anjo do Senhor se apresentou a ele, representando o próprio Deus, porque o anjo do Senhor no Velho Testamento representava o próprio Deus. Era como se o próprio Deus estivesse ali na figura do seu anjo. Eu quero dizer para você, às vezes os seus momentos de solidão são momentos que Deus está oportunizando na tua vida, para que Ele possa ser o seu companheiro, para que você possa encontrar nele um companheiro fiel, que estará com você na sua caminhada. Nós não podemos permitir que as circunstâncias determinem na nossa vida quem Deus é e aonde Ele está na nossa vida, irmãos, porque Ele tem uma aliança contigo. Amém? Assim como Ele tinha uma aliança com Israel baseada na lei, hoje Ele tem uma aliança com você e comigo baseada na graça, liberada sobre as nossas vidas no poder que é no sangue de Jesus. Por isso Jesus disse em Lucas 22:20: esse é o sangue da nova aliança que tenho convosco. O sangue da nova e eterna aliança. Nós estamos aliançados com Deus em Cristo. Estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades, estamos passando por momentos difíceis, mas Deus está conosco, porque Ele tem uma aliança conosco em Cristo. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A situação é boa, Deus está presente. A situação é ruim, Deus continua presente na nossa vida. Irmãos, desde a semana passada nós entramos numa luta lá em casa. Na semana, eu não sei, semana retrasada, passada, quebrou o câmbio do meu carro. Eu levei acendeu, o carro perdeu a força. Cheguei na oficina, aí o mecânico olhou, falou assim: onde você trocou o óleo da transmissão do câmbio desse carro? Falei: troquei na concessionária. Ele falou: quando? Eu falei: há 1 ano atrás, quase, em agosto do ano passado. Ele falou: pois é, esqueceram de colocar a tampa no reservatório. Em outras palavras, eu estou andando com o carro desde agosto do ano passado com o reservatório do óleo da transmissão do câmbio aberto. Então deve ter entrado terra, água, tudo que em 10 meses, né, irmãos? O que aconteceu? O câmbio quebrou. Aí o câmbio quebrou. Aí nós fomos ver para arrumar. Se fosse comprar peça aqui e tal, que só vende na concessionária, o câmbio ia ficar 15 mil reais. Aí o mecânico falou: você tem uma outra opção, vai no Mercado Livre e compra um câmbio completo usado, né? No Mercado Livre. Pode ser que ele venha bom, pode ser que venha com problema, pode ser que venha bom, mas é uma alternativa. Aí fui no Mercado Livre, achei lá quase 4.800 reais com frete. Aí fui lá, passei o cartão em 10 vezes. Falei: que venha o câmbio. Aí ficou programado para chegar segunda-feira agora e ser entregue na terça. O câmbio chegou aqui na cidade na segunda-feira, mas não vinha para minha casa, não vinha. E nesse período eu estou com o carro do Davi, ainda estou com o carro do Davi. E aí domingo o carro do Davi ferve. Depois do almoço eu fui levar o Gabriel na casa do sogro. A hora que eu estou voltando, ferveu o carro do Davi. Aí eu coloquei água para chegar em casa. E aí no domingo à noite eu vim de carona com o Gabriel para o culto. E aí na segunda-feira eu levei o carro do Davi para a oficina também, a outra oficina. Aí o mecânico olhou, falou: bomba d'água, válvula termostática, vou ter que trocar. Ok, então vamos trocar. Lavar o cartão de novo. Passa o cartão, mas
quase 500 reais de peça na mão de obra. Aí o carro do Davi voltou a funcionar, aleluia, glória a Deus. Aí eu falei, mas está chegando a minha peça, né? A minha peça está chegando. E aí, irmãos, vem a terça, vem a quarta, ninguém me entrega a peça. Aí eu ligo na transportadora, a transportadora falou, seu Galdinei, é o seguinte, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda prendeu a sua peça. Eu falei, como? Prendeu a sua peça. E o senhor vai ter que ir lá, porque deu problema, a sua peça está apreendida. Ai, irmãos, e aí vai eu na quarta-feira de manhã na Secretaria de Fazenda. Aí o fiscal falou assim, o seguinte, o senhor comprou essa peça no Mercado Livre? Eu falei, comprei, tem uma nota fiscal, tudo certinho. Ele falou, pois é, mas essa empresa, ela não está no catálogo das empresas autorizadas a vender peça usada. Então ela tem que estar nesse catálogo. Se ela não tiver, eu falei, mas está no Mercado Livre. Mas não interessa, se não tiver nesse catálogo, não tem o que fazer. Aí ele falou assim, o senhor comprou para quê? Eu falei, sou pastor de uma igreja, eu fui me apresentando e tal, quebrou o câmbio do meu carro, eu comprei esse câmbio, né, no Mercado Livre, porque eu preciso arrumar meu carro. Aí ele falou assim, ele olhou para mim, aí ele me fez ligar lá na empresa no Paraná, eu comprei no Paraná, para falar com o dono da empresa que me vendeu a peça. Aí ele falou assim, eu quero que você me mande a nota fiscal de onde você tirou essa peça, do carro que você comprou para tirar a peça. Graças a Deus o homem tinha. O homem falou, não, aqui meus negócios é tudo certinho. E mandou a nota fiscal para ele. Aí ele me fez uma oficina pegar o documento do meu carro, para provar que eu tinha aquele carro. Moral da história, liberaram a peça. Aí eu levei a peça para a oficina. E nesses dias todos de luta, teve noite que eu dormi 2 horas, que eu não tive sono, batalhas espirituais, e aí ora, busca o direcionamento de Deus. A circunstância veio para tentar tirar minha paz, para tentar dizer que Deus estava longe, mas o Senhor estava do meu lado o tempo todo. Em todo o tempo Deus estava ali, trabalhando em meu favor. E hoje, irmãos, antes de vir para cá, eu estava me preparando para vir para cá, eu estava meditando na palavra, eu não sabia nem o que eu ia ministrar para os irmãos essa noite. Eu olho no meu celular, alguém entra na minha conta bancária, tentaram entrar na minha conta bancária, né? Chegou uma mensagem para mim que foram feitas compras no meu cartão de crédito de valores de 4 mil, 5 mil reais. E aí eu ligo no banco antes de vir para cá. Aí eu tive que correr atrás disso, e liga no banco e checa e tal, falando, não, você pode ficar tranquilo, e cancelou senha, cancelou isso, cancelou aquilo. Quando eu vi já era 6 horas. Falei, Senhor, estou na tua mão, Jesus. Mas sabe quando as circunstâncias vêm para tentar te sufocar, para tentar tirar o seu sossego, para tentar tirar a sua paz? Mas eu falei, em nome de Jesus, a minha vitória já é maior do que tudo isso que eu estou passando. A minha vitória já é maior do que toda essa situação que tem vindo contra a minha vida e contra a minha casa. E eu vou para a igreja, e vou ministrar a palavra, e vou abrir a palavra do Senhor, e o Senhor vai falar através da sua palavra, porque nada vai me impedir de servir ao Senhor. Então essas coisas vêm para tentar te paralisar, te segurar, para te impedir de cumprir a tua missão. E eu quero dizer para você, querido, não permita que as circunstâncias sejam mais fortes na sua vida do que a sua fé no Deus que te salvou. Enfrente as circunstâncias com fé, porque todos nós vamos enfrentar problemas, todos nós vamos enfrentar lutas, mas o Senhor está conosco, Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Havia Deus na vida de Gideão, no meio do lagar, malhando trigo, diante de uma opressão imposta pelos midianitas. Deus estava com ele, Deus esteve comigo essa semana, e Deus está na tua vida hoje. Deus está conosco. Querido, segundo ponto, se você quer mudar de vida, se você quer que Deus transforme as situações e mude a sua vida para melhor,
Creia que a chave da vitória é lutar contra você mesmo. Fala para o seu irmão aí: vença a si próprio. Tem um grande inimigo seu que muitas vezes quer te derrubar. Sabe quem é? Você mesmo. O diabo, ele não consegue te vencer, porque ele já foi vencido na cruz. Mas você pode derrotar você mesmo. Gideão precisou vencer a si mesmo, e você também precisa vencer a si mesmo. Gideão, ele precisou vencer a si mesmo na tendência de ficar, irmãos, ali revivendo as tristezas do passado, revivendo, irmãos, os problemas do passado. Ele começou a olhar ali, irmãos, para o passado, para as situações que ele viveu ali, para as situações difíceis da sua vida, e ele começou a ficar vivendo aquilo, e o Senhor começou a trazer a mente dele, o coração dele para uma nova realidade. Homem valoroso, eu sou contigo. Homem valoroso, eu sou contigo. Tem gente que não consegue viver as novidades de Deus no presente, porque ainda estão muito presas no passado. Deixa o seu passado no passado. O passado de dor, o passado de sofrimento, que hoje Deus não quer na sua vida, deixa ele para trás. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito interessante. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem coisas que você tem que esquecer. Se você não esquecer, você não vai viver novidade de vida. Se você não esquecer as coisas que te atrapalham, se você não esquecer as coisas que te machucam, você não vai viver vida nova. Por quê? Porque sempre você vai estar trazendo com você um problema. Problemas devem ficar para trás, para que a gente possa viver algo novo com o Senhor. Vença a si mesmo, no sentido de vencer as lembranças amargas do passado. Lembranças amargas do passado tem que ficar no passado, irmãos. Vença a si mesmo. Vença a si mesmo, entendendo que as mudanças que precisam acontecer no entorno da sua vida depende das mudanças que Deus consegue fazer dentro da sua vida. Amém? Quem quer que Deus mude as pessoas dentro da sua casa aí? Filhos, quem tem marido, quem tem esposa. Quem quer que Deus mude a vida dessas pessoas? Então primeiro tem que mudar você. Você não pode exigir mudança dos outros sem você apresentar mudança para elas. Amém, irmãos? A sua vida precisa ser um referencial das mudanças que Deus quer fazer na vida dos outros. Quem são os outros? Os outros que estão à sua volta, seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Eles precisam olhar para você e falar: mudou, hein? Foi para a igreja, não fala mais palavrão, não xinga mais, não bebe mais. Porque se as pessoas olham para você, que está dentro da igreja, e diz que você está em Cristo, mas não vê mudança, elas também não acreditam que Deus pode mudar a vida delas. Se não mudou a sua, como é que você quer oferecer para elas um remédio que não está funcionando para você? Vou fazer uma pergunta, irmãos. Imagina que você vê alguém gripado, tossindo, espirrando, nariz escorrendo, mal. Aí você chega e fala: esse remédio é bom, pode tomar que esse aqui é porreta. Só que ele olha para você, está tossindo, nariz correndo, do mesmo jeito. Aí a pessoa fala: você está tomando esse remédio há quanto tempo? Bastante tempo. Fala: mas não vou tomar não, você não sarou? Você quer colocar em mim um remédio que não cura, que não te curou? Você quer me curar com um remédio que não te curou? Muitas vezes Jesus,
na nossa vida tem que ser o remédio que cura. Amém, irmãos? Jesus é o remédio que cura a nossa alma, que cura o nosso coração da mágoa, que cura o nosso coração do rancor, que cura, irmãos, o nosso coração do apego, irmãos, às coisas erradas desse mundo. Jesus tem que ser essa cura na nossa vida, para curar a vida dos outros. Nós precisamos deixar Deus mudar a gente, para que Deus possa mudar os outros. Gideão, ele teve que conduzir um exército, mas o povo só conseguiu seguir Gideão porque viu Deus na vida dele. O povo viu Deus na vida de Gideão. Eu quero perguntar, as pessoas têm visto Deus na sua vida? Deus tem sido visto na sua vida, irmãos? As pessoas olham para você e veem Deus em você, veem Jesus em você. Se você quer mudar de vida, você precisa parar de olhar para aquilo que você não consegue fazer e começar a olhar para aquilo que Deus vai fazer quando você obedecer. Amém? Para de olhar para aquilo que você não consegue fazer e comece a olhar para aquilo que Deus vai fazer à medida que você obedecer. Se você obedecer, Deus faz, Deus age, Deus opera, Deus transforma, Deus faz o milagre, Deus faz as maravilhas, mas você precisa obedecer. Gideão teve que obedecer a Deus, e obedecendo a Deus, ele viu as coisas acontecerem. Então eu quero dizer isso para você nessa noite: sirva a Deus primeiro, e Deus te servirá depois. Amém? Sirva a Deus primeiro. Tenha coragem de servir ao Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade. E lá na frente você vai ver Deus servindo você. Todos nós, incluindo eu, todos que estamos aqui, temos um chamado dado por Deus. Amém, irmãos? Comprometa-se com o seu chamado, porque a sua prosperidade, a sua vitória depende disso. Quando Gideão se comprometeu com o seu chamado, quando Gideão se comprometeu com aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele não somente foi um instrumento para Deus fazer algo na vida de outras pessoas, mas ele também foi abençoado. Ele se tornou um grande líder, ele se tornou um homem próspero, ele se tornou um homem de sucesso. Por quê? Porque primeiro ele se comprometeu com o chamado, e dentro do chamado dele estava a prosperidade que Deus tinha para a sua vida. Eu quero dizer para você, toda a prosperidade que Deus tem para você está dentro do seu chamado. Quando você se compromete com o seu chamado, você está se comprometendo com a sua prosperidade. Deus prospera quem atende o seu chamado. Deus abençoa quem atende o seu chamado. Deus, irmãos, torna bem-sucedido quem atende o seu chamado. Então ouça a voz de Deus e atenda o chamado de Deus na sua vida, e você será abençoado. Você será abençoada em nome de Jesus. Amém? Quem toma posse dessa palavra aí? Amém. Então nesse momento fique em pé, venha aqui à frente, vamos estar orando. Eu quero estar declarando cura sobre a tua vida nessa noite.